Este especial BW é um oferecimento da Gripmaster. Olá a todos e todas, e bem-vindos a mais um encontro do Movimento BW. Desta vez em um formato diferente, pois temos 4 convidados muito especiais aqui comigo. O currículo deles vocês podem acessar lá no nosso portal, e por isso eu vou apresentá-los de maneira mais informal e direta para a gente ganhar tempo e poder conversar bastante sobre esse tema que é fundamental. Mônica Saraiva Panic, Associação Brasileira de Hidrogênio, ABH2, SAE Brasil e curadora do Movimento BW. Nelson Assal Filho, diretor de normalização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Túlio Dias Brito, diretor de sustentabilidade do conglomerado Alfa e da Agropalma, membro da Associação Brasileira do Agronegócio. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, o convite a essas 4 personalidades se justifica pela importância e pela densidade do tema. Como podemos produzir de forma sustentável no bioma Amazônia? E para abrir o nosso encontro, vamos ouvir a mensagem do presidente da Sobratema e de um dos nossos idealizadores do Movimento BW, o engenheiro Afonso Mamed. Muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, Wagner. Prezadas amigas e amigos, boa tarde. O encontro que realizaremos hoje é importante e repleto de significados. Depois de 5 anos de atividades e eventos, o Movimento BW abordará um tema de vital importância para o futuro: formas sustentáveis de produzirmos no bioma Amazônia. Mas, afinal, o que é o bioma Amazônia, de que tanto falamos? Nós sabemos que o bioma Amazônia compreende a maior floresta tropical do mundo e que reúne a maior biodiversidade do planeta. Sabemos que ele se estende por 8 países e que mais de 60% de toda a sua área está no Brasil. Se fosse um país, seria o 7º em extensão. Sabemos que ele é um dos fatores mais importantes quando falamos de mudanças climáticas e que ele reserva quase 1/5 de toda a água doce do mundo. Mas não podemos esquecer que por lá vivem também quase 30 milhões de brasileiros. Não podemos esquecer que por lá se desenvolve há décadas atividades econômicas que exploram a floresta, parte delas de forma legal e sustentável, parte delas de forma ilegal e predatória. Nós ainda não conhecemos suficientemente esse bioma, mas a cada dia estamos mais certos de que ele pode se configurar como o nosso grande projeto nacional, e por isso temos que preservá-lo. Mas, para que ele possa nos ajudar a colocar o Brasil no lugar de protagonista, é preciso termos habilidade para conviver com ele com sabedoria. E uma das ferramentas para isso é o conhecimento, a pesquisa e a inovação tecnológica. E inovação tecnológica, nesse contexto, não é apenas uma inovação sofisticada e disruptiva. Todo conhecimento humano que, aplicado na prática, possa colaborar com a sociedade brasileira e com o mundo, produzindo na Amazônia de forma racional e sustentável, é bem-vindo. E por falar em tecnologia, é por conta dela que podemos reunir hoje, nesse episódio, esses 4 convidados. A Mônica Panic, que está na Alemanha, o Túlio Brito, que está na Malásia, e o Raul Jungmann,
e o Nelson Al-Assal, que estão no Brasil, para conversarmos sobre como poderemos produzir de forma sustentável na Amazônia. Tenho certeza que será muito bom. Antes de encerrar, deixo meu especial agradecimento aos nossos convidados desta tarde, ao Wagner, à diretoria e à equipe da Sobratema pelo apoio, dedicação e empenho na realização da série de episódios e eventos produzidos pelo Movimento BW durante esse ano de 2022. Aproveito para desejar a todos boas festas, um excelente final de ano e um feliz e próspero 2023. Amigas e amigos, meu muito obrigado e que tenhamos todos um ótimo evento. É com você, Wagner. Obrigado, Afonso, pela sua mensagem. Vamos começar aqui com uma primeira colocação que os nossos convidados vão fazer, e eu vou começar com a Mônica. Mônica, quando nós pensamos em desenvolver atividades econômicas, sejam elas quais forem, a questão da energia é central. Mas gerar energia pode nos causar um severo impacto ambiental. Não é possível prover energia para atividades sustentáveis na Amazônia sem incorrer no problema que a própria energia pode trazer ao meio ambiente. Olá, Wagner. Olá, público BW. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá aos colegas que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, né, para o mundo inteiro. E eu sou uma pessoa muito visual, Wagner, então eu vou começar falando e também passar alguns slides. Eu acredito o seguinte, que tudo, absolutamente tudo na Amazônia Legal, deveria ser sustentável. Então, a energia é vital, né, porque ninguém vive sem energia. Então, a geração de eletricidade na Amazônia ela tem que ser renovável. O gerenciamento e aproveitamento dos resíduos tem que ser feito. As indústrias têm que ter um planejamento e suas produções, os seus gerenciamentos, tanto de energia quanto de resíduos, tem que ser sustentável. A mobilidade tem que ser sustentável, ou seja, todos os veículos dessa região teriam que ser emissão zero e tem que ser obrigatório a preservação de florestas e rios. Mas como isso pode acontecer? Né? Hoje é incrível, se a gente for ver e ler, tem tanta coisa escrita sobre a Amazônia gera 26% da energia elétrica do país, mas tem 1 milhão de pessoas no escuro, que recebem apenas algumas horas do dia essa energia, a eletricidade gerada através de geradores a diesel. E o diesel ele é transportado por caminhões que muitas vezes vêm da região sudeste ou região sul do país. Então, e outros 3 milhões de habitantes dessa região estão fora do Sistema Interligado Nacional. É uma população que muitas vezes também precisa, ou fica no escuro, ou precisa ser abastecida por usinas termoelétricas ou a óleo diesel. E é incrível, assim, eu acredito que a região ela tem um grande potencial de geração de energia solar. Mas quando a gente fala em introduzir energia solar, eu não estou falando assim de grandes fazendas solares, como tem em outras regiões do país, porque isso causaria um desmatamento, na minha opinião, seria inviável. Mas existe a possibilidade de você fazer microgrids, ou seja, nas comunidades, nas pequenas cidades, em cada necessidade de geração de energia, você pode instalar 1, 2, 3 placas solares, e inclusive o BNDES já aprovou uma operação que permite ao consumidor de energia, principalmente da Amazônia, a substituir os seus geradores a diesel por usinas fotovoltaicas. Micro-usinas fotovoltaicas. Então, isso é possível. É possível também, de forma que o lixo, principalmente o lixo plástico em final de vida, ele pode ser um insumo para a produção do hidrogênio, e esse hidrogênio pode virar eletricidade. Então, já existem associações, comunidades que coletam esse lixo, são 600 toneladas de plásticos por mês, e só apenas de uma associação aqui que eu levantei,
E esse lixo provavelmente vai para a reciclagem, mas ele pode também ir direto para um gasificador e produzir hidrogênio, e esse hidrogênio pode gerar eletricidade também. Além disso, atividades econômicas, né, produtivas, como a mineração e toda a indústria que existe na Amazônia, né, na região norte do país, ela pode ser sustentável, né? Existem já mineradoras como a Anglo-América, ela já tem veículos emissão zero, esses veículos gigantes, né, que operam na mineração, veículos sendo testados, emissão zero, a célula combustível, na África do Sul, no Chile, empresas que já utilizam apenas energia renovável, compram os PPAs para fornecimento de eletricidade para as suas indústrias. Eu acho que deveria ser uma obrigatoriedade para a indústria nessa região. E aqui eu mostro tanto as indústrias em geral, né? Eu acho que todas podem utilizar energia renovável, gerenciar e aproveitar os resíduos, usar o conceito de economia circular, todos os veículos emissão zero, sai pelo escapamento apenas água, vapor de água. E aqui essas indústrias que eu levantei são indústrias do setor do hidrogênio na Amazônia, são algumas delas, ou seja, são várias já. E eu acho assim que também o transporte fluvial, que é muito utilizado na região, ele também deve ser emissão zero, ou seja, qualquer embarcação, ela tem que emitir apenas, né, vapor de água ou nada para trafegar nessa região tão ambientalmente importante para o mundo. E como isso pode acontecer, né? Como é que pode funcionar? Eu acredito muito nessa combinação de energia solar, dessas geração de energia solar, principalmente em embarcações de qualquer porte, tanto aqueles grandes navios de turismo, quanto essas embarcações regionais e as pequenas embarcações de pescadores também. Elas podem usar um teto solar. Imagine que fantástico, tá certo? Você gera a sua eletricidade durante o dia, que é quando tem sol, e aí vai de um ponto até o outro. Quando chega na residência, nas comunidades, esse barco, ele vai, no trajeto, ele vai produzindo hidrogênio com uma energia aí, que sobra, né, de que não está sendo utilizada no percurso, e quando ele chegar à noite do outro lado do caminho, ele gera eletricidade através do hidrogênio para a sua própria residência. Então, a embarcação ela se torna aí um gerador sustentável de eletricidade e também de combustível para essa embarcação. Esses equipamentos que estão mostrados aqui, só rapidamente, eles existem, eles são comerciais, então é possível, sim, gerar energia, gerar combustível limpo na Amazônia. Muito legal, Mônica. Muito obrigado por essa rápida introdução ao tema e por essa visão positiva sobre essa questão central, que é a energia. Eu queria passar a bola agora, Dr. Raul, até porque você já deu uma levantada de bola, você mostrou equipamentos enormes que trabalham em sites de mineração e que já têm emissão zero, né? Dr. Raul, a questão, a gente não pode, obviamente, prescindir dos minérios e da mineração, mas é uma atividade que demanda uma atenção toda especial quando ela é exercida nesse bioma. A Mônica trouxe o exemplo dos veículos, né, já com emissão zero, e eu queria que o senhor explicasse para nós qual que é a visão hoje do IBRAM, de como é que a gente pode trabalhar nesse bioma de forma sustentável e se existem cases já inspiradores nesse sentido. Em primeiro lugar, dar parabéns pela exposição que a Mônica fez e, evidentemente, um bom dia a todas e a todos. Mas me permita conversar com um foco mais aberto, falando um pouco sobre o que é a Amazônia, a realidade da Amazônia. A Amazônia ela ocupa aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, que é algo como 60% do território brasileiro. Tem quase 30 milhões de habitantes, né? Mas podemos considerar esse número redondo, né?
o que corresponde também a 14% da população brasileira. A Amazônia tem 3.700.000 quilômetros quadrados de área de cobertura natural, que é algo como 80% da área natural do país. E tem apenas um PIB de 660 bilhões, que corresponde a 9% do PIB nacional. E também, desses praticamente 30 milhões de habitantes, apenas 10 milhões e 600, segundo o IBGE, eles estão ocupados, que representa algo como 12% da força, digamos, de trabalho do Brasil. Ou seja, 1/3 apenas dos amazônicos, eles estão ocupados. Qual é a tradução disso? Nós temos uma tradução para fora, digamos assim, uma tradução para dentro. Começando com a tradução para fora. A Amazônia é um dos 14 hotspots em termos de ativos ambientais disponíveis no mundo. A Amazônia ela tem um lugar muito privilegiado na questão climática por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a Amazônia está no coração da questão climática, da crise climática, que está no coração e nas mentes de todo mundo. Essa é uma questão central, a questão da crise climática, absolutamente central para a própria sobrevivência da humanidade. Pois bem, nessa questão, a Amazônia está no centro, porque ela tem um impacto, só para você ter uma ideia, a Amazônia representa um sequestro de 140 bilhões de CO2, o que corresponde, por exemplo, a esse gás que é produzido e jogado na atmosfera de algo como 10 anos. Se a Amazônia ultrapassar aquilo que os ecologistas chamam de tipping point, ou seja, o ponto de inflexão, nós teremos uma perda crescente da capacidade de regeneração dessa que é a maior floresta tropical do mundo, a Ileia amazônica, com reflexos tremendos sobre o Brasil, sobretudo sobre o nosso sistema hídrico, mas também com reflexo em todo o mundo. Então, essa é a dimensão que nós temos da Amazônia. Internamente, a Amazônia poderia se definir como um grande vazio em termos de poder. Isto porque, pelos números que eu procurei dar aqui, por exemplo, você tem uma ideia, nesses 5 milhões e 100 mil, 5 e 100 mil quilômetros, 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, 70% dessa população mora nas cidades, o que quer dizer que o restante, 7, 8 milhões de pessoas, para ocupar toda essa imensa área. Além disso, a Amazônia faz fronteira com 4 países que estão dentre os maiores produtores de drogas no mundo, nomeadamente a questão do Paraguai, da Bolívia, do Peru e também da Colômbia. Ou seja, nós temos problemas graves, né, nessa região, em termos de segurança e também em termos de narcotráfico. Além disso, a Amazônia ela tem um dos mais baixos, se não o mais baixo, IDH, em desenvolvimento humano do Brasil. Então, esse quadro dá uma demonstração, de um lado, nas potencialidades que nós temos na Amazônia, inclusive em termos de serviços ambientais e de bioeconomia, que são realmente fantásticos, e, de outra parte, os seus problemas crônicos, dentre os quais avulta a questão da floresta, né, das agressões que são feitas contra a floresta e também a pobreza, que é algo que atinge uma boa parte, se não uma grande parte, da população amazônica. Não é? Então, nesse contexto, a mineração ela tem que ter, mais ainda do que ela já é no restante do país, um papel de alta sustentabilidade. Não foi por acaso, mas justamente por conta disso, que nós nos posicionamos contra um projeto do atual governo, de número 191, né, o projeto de lei 191, que versava sobre mineração em terras indígenas. A Constituição, um dos seus comandos, ela permite que exista, que sejam feitas mineração em terra indígena, mas o projeto do governo era muito frágil em termos de manter as populações originárias, né, com o poder de serem reconhecidas, de terem direito ou não de dar consentimento a que houvesse exploração nas suas áreas, e, ao mesmo tempo, abrindo alguns flancos para algo
que nós somos francamente desfavoráveis. Aliás, nós somos radicalmente desfavoráveis, que é o garimpo ilegal. O garimpo ilegal destrói a natureza, o garimpo ilegal ameaça a floresta, ameaça as populações originárias e muitas vezes está relacionado com o crime organizado. O garimpo ilegal, para nós que fazemos a mineração sustentável e legal, é caso de polícia. É caso de polícia e é assim que tem que ser enfrentado. Embora nós entendamos que não é apenas com comando e controle que nós vamos resolver o problema dessas populações, que por muitas vezes não terem uma alternativa socioeconômica, vão parar nessa atividade ilegal. É preciso ter uma concepção mais ampla. Pois bem, nós estamos, nesse momento, aliás, no dia 29, o IBRAM lançou a Conferência Internacional Amazônia e Bioeconomia, que deverá se realizar em 2023, em agosto de 2023, em Belém do Pará. Nessa oportunidade, onde o setor mineral pretende abraçar a Amazônia, tá? Nós vamos convidar todos os países da bacia amazônica, nós vamos convidar representantes e vamos fazer encontros em todos os estados preparatórios que compreendem a Amazônia e vamos chamar também pesquisadores, stakeholders, ambientalistas, autoridades internacionais, representantes da área científica, representantes de todo o universo das ONGs e assim por diante, para discutir conosco como podemos chegar a um projeto de bioeconomia de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Porque nós entendemos que a floresta em pé, o benefício que ela traz para a humanidade, o que ela vai representar em termos de mercado de carbono, a importância que tem a Amazônia em termos de serviços ambientais, necessários, inclusive, para a transição de uma economia de baixo carbono, merecem que o Brasil se debruce sobre essa ampla e estratégica região. Até porque, no meu modo de entender, até hoje o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. A Amazônia carece de um projeto de desenvolvimento sustentável. O Brasil sempre esteve, em alguma medida, de costas para essa enorme região. E quando eu falo em projeto, eu não estou falando em projeto na prancheta, em projeto acadêmico, esses existem muitos, mas é um projeto de Estado, é um projeto de país para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E nós sempre fazemos a defesa da soberania, da tutela brasileira sobre a Amazônia, e ela é intocável, mas essa soberania precisa ser concretizada. A Amazônia não pode continuar sendo devastada, a Amazônia não pode continuar imersa em grande parte na pobreza, a Amazônia não pode ficar sendo violentada pelo tráfico, pelo crime organizado e por outras vicissitudes mais. De sorte que, para nós que fazemos a mineração sustentável, abraçar a Amazônia é mais do que um dever. É, na verdade, uma grande oportunidade de nós desenvolvermos de modo sustentável e contribuir para o desenvolvimento sustentável desse país. Recentemente, numa exposição feita no Instituto, aliás, hoje Fundação Fernando Henrique, o Tasso Azevedo, um dos grandes pesquisadores e estudiosos da região, ele demonstrou que, na prática, a mineração, quando associada à área de preservação, ela vem dando certo, ela dá certo. Ou seja, a mineração, ao contrário do que muitos possam pensar, e aqui eu falo, mais uma vez, mineração legal e sustentável, e não da criminalidade que é associada e o próprio garimpo ilegal, ela é um fator de preservação em termos líquidos. Nós acabamos de publicar um livro chamado O Livro Verde da Mineração. Nós temos estratégias de ESG, ou seja, este é um setor que vem fazendo seguidamente o monitoramento de todo o desenvolvimento, né, das práticas, das boas práticas e também dos aspectos socio e ambientais do setor. Nós temos compromissos que estamos firmando com o governo, Ministério da Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, para estabelecer uma curva de mitigação da produção de carbono, né, nós estamos voltados efetivamente para isso, e nós temos hoje um rumo muito claro. Mineração se faz de forma sustentável, preservando o meio ambiente, cada vez mais com economia circular, cada vez mais preocupado com a licença socioambiental para que o setor atue. Porque quem assim não fizer, não tem um lugar no futuro e não está tendo responsabilidade com o país, com o nosso povo e com a própria humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Ferrol. Eu pessoalmente, fico muito animado com essa fala e acho que a gente está começando muito bem aqui a nossa roda de conversa, enxergando possibilidades energéticas e enxergando
o setor de mineração com esta visão e com essa separação clara, né? Como o senhor bem falou, há um aspecto que é caso de polícia, ponto, né? Não tem diálogo com aquilo que está fora do parâmetro legal. Muito obrigado. Eu vou passar agora a bola para o Túlio. Enfim, acho que vale a mesma reflexão, né, Túlio? Quando a gente fala em produção agro, nós estamos talvez no centro daquilo que o bioma mais traz. A gente está falando de biotecnologia, de bioeconomia, mas a gente também, nesse setor, também tem exemplos aí que vão repercutindo e que nos preocupam. Qual que é a sua visão, a visão da Agropalma sobre essa questão de produzir de forma sustentável? Obrigado, Wagner, pelo convite, os colegas aqui da mesa. Até a fala do Raul já me facilitou, porque basicamente o que eu vou trazer aqui, o que eu vou falar, vai ser uma tentativa de traduzir os conceitos que ele aplicou ao setor de mineração ao setor do agro, né? E vai, de fato, ter bastante semelhança. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável da Amazônia, pensando pela ótica do agro, a gente pensa que a gente precisa de uma infraestrutura adequada para a região, que não necessariamente é o mesmo tipo de infraestrutura que a gente teria para um sudeste, para uma região sul. É uma infraestrutura que consiga contemplar as necessidades dos setores empresariais, dos grandes, vamos dizer assim, das grandes indústrias, como, por exemplo, a mineração, os grandes empreendimentos do agro, como a Agropalma, mas também tem que ser uma infraestrutura que contemple a existência, a permanência e a reprodução dos modos de vida tradicionais, né? Se a gente tiver uma infraestrutura que é adequada somente para os empreendimentos em larga escala, vai ser muito difícil para as populações tradicionais que moram lá na Amazônia, que são esses aproximadamente 8 milhões de pessoas que o Raul falou que moram nas áreas rurais da Amazônia, consigam lá permanecer com minimamente uma boa qualidade de vida. Então, até que ponto a gente consegue usar os rios, as estradas, um porto gigantesco para atender a exportação de gado e grãos. Ele é útil para, por exemplo, as populações que extraem castanha, extraem andiroba. Então, que tipo de infraestrutura a gente precisa ter? E, na verdade, a gente precisa ter um pacote que atenda tanto os grandes negócios, também quanto os pequenos, que são muito importantes para manter a floresta em pé, como a gente estava conversando antes. A gente também precisa, na Amazônia, de um ambiente institucional bastante seguro, né? Um ambiente que todo mundo reconheça, com regras claras, aplicação de leis, de modo que as pessoas saibam qual regra se aplica para cada empreendimento e tenham segurança na hora de investir, né? Um pequeno produtor ele tem que ter segurança que alguém, por exemplo, um grande madeireiro, eventualmente até ilegal, não vá lá pressioná-lo para tomar sua terra, né? Ao mesmo tempo, um grande fazendeiro tem que ter segurança que ele não vai ser também atacado por determinados grupos que vão lá para pleitear também um pedaço de terra, né? A Amazônia é tão grande e tem espaço para todo mundo, e é um lugar que tem muitos conflitos. E muitos desses conflitos, vou dizer que 99% deles, né, com experiência de quem já morou 7 anos lá no local, existem por conta dessa falta dessa segurança institucional, né? E que depende muito de um Estado presente. Assim como o Raul falou que garimpo ilegal, né, o IBRAM é veementemente desfavorável, na Agropalma a gente é veementemente contra o desmatamento ilegal, né? A Amazônia ela já tem muita área desmatada, é perfeitamente possível a gente aumentar muito a produção de qualquer tipo de produto, né, seja a agrícola ou florestal ou mesmo da pecuária, sem precisar derrubar uma árvore sequer. E ter um Estado presente, um Estado forte,
é fundamental para criar um ambiente no qual as instituições são respeitadas, a legislação é aplicada e que o investidor de alto nível de integridade ele se sinta atraído. E hoje, infelizmente, o que acontece, não só hoje, historicamente, é que a Amazônia acaba sendo um polo de atração, vamos dizer assim, dos pioneiros aventureiros e com um ambiente que afugenta para tomar a decisão de investir. E se a gente conseguir isso, ter uma estrutura eficiente para a população da região, ter um ambiente institucional seguro, né, garantido pela presença do Estado atuante, nós vamos ter uma boa reputação, né, porque não adianta ser sustentável. A gente precisa ser e também parecer que é. Hoje, quando a gente pega os números, por exemplo, do próprio MAP Biomas, a gente vê lá que apenas 1% das propriedades rurais tem desmatamento. E esse 1% prejudica a imagem dos outros 99%. Então, na verdade, é algo assim, muito pequeno para o tamanho do estrago que faz, e que é muito grande. Né? A gente que lida com o comércio internacional quase que semanalmente, a gente sabe o quanto difícil é ter que, todo mês praticamente, ter que dar explicação, olha, mas por que está tendo muito desmatamento? O desmatamento está chegando perto da sua empresa ou não? Então, para saber, vamos ter que colocar um sistema de rastreabilidade. Né? Agora, toda a exportação de produtos agrícolas brasileira, praticamente, seja grãos, seja óleos, vegetais, tem um sistema de rastreabilidade atrelado. Tudo isso custa. Né? É dinheiro que poderia estar sendo investido na produção e está sendo investido para comunicar que 99% do nosso agro não tem qualquer ligação com o desmatamento. E esse desmatamento que é ilegal, aí já não é um caso nem de agronegócio, né? É um caso, de fato, de polícia. Muito obrigado, Túlio. Começamos bem, com colocações aqui que, de uma certa forma, fazem coro. Você tem razão, Túlio. Eu vejo muito alinhamento naquilo que o Raul falou e naquilo que você está falando. A Mônica, na verdade, nos abriu um guarda-chuva sobre essas questões. Nelson, eu te passo a bola já nesse contexto dessas falas, né? Pensando nessa questão da importância da Amazônia, né? da dimensão dela, que o Raul trouxe, essa questão social que está lá dentro, pujante, essa questão criminosa que também está em torno, a ausência do Estado, como o Túlio traz. Como é que você, olhando isso do ponto de vista de normas, de regras e da própria pujança mesmo desse bioma, tem como dar uma alinhavada nessas falas aqui e colaborar para a gente poder organizar o que foi colocado aqui? Sim, claro que sim. Eu acho que, no fundo, o que nós precisamos criar é um ambiente onde haja confiança. Né? E a confiança ela vem através da legislação, com certeza, mas normas técnicas também trazem confiança entre as partes, porque normas técnicas trazem a padronização de processos, né? Inclusive até de comportamentos. E, nesse caso, nós temos que criar um novo modelo econômico, social e ambiental para lidar com a Amazônia. A gente não pode lidar com a Amazônia no business as usual, porque a gente acaba destruindo um patrimônio fantástico. Voltando para a Amazônia como um todo, a Amazônia, na minha visão, é a maior usina de serviços ambientais e de ativos ambientais do planeta. Então, não faz sentido, se você é proprietário de uma usina, de uma fábrica, você entrar dentro da fábrica e começar a quebrar suas máquinas. Né? Começar a pôr fogo, né, no seu estoque. Né? Então, basicamente, muitas vezes a gente está fazendo isso. Para dar um exemplo da pujança e dos volumes, né, do significado que a Amazônia tem para o Brasil, para o mundo, mas aqui para a nossa realidade. A gente tem que entender a Amazônia interligada, né, aqui com o resto do país. Você mesmo falou um pouquinho antes da gente começar que não foi
a China que construiu a muralha, mas foi a muralha que construiu a China, que definiu a China, né? E que a Amazônia pode ser essa nossa muralha definindo o Brasil. E acho que faz todo sentido essa sua fala. Estou aqui pegando os direitos autorais seus, eu achei genial essa fala. Mas por quê? Por exemplo, vamos dar um serviço ambiental que é a questão hídrica, a questão das chuvas. Todos os grandes desertos do mundo nunca se encontram na região equatorial. Se você olhar um mapa, se qualquer pessoa olhar um mapa, vai ver que os grandes desertos estão localizados em torno dos trópicos. Então, no Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, a gente tem lá os desertos no México, lá na Califórnia. Andando para a direita, a gente vai para o leste, a gente vai pegar o Saara, que é o maior deserto, a Arábia Saudita, e aí vai. No hemisfério sul, aqui de frente a São Paulo, de frente ao sul do Brasil, já tem o Kalahari, né, ali, e a África do Sul, que é majoritariamente deserto, né, onde a gente está localizado. Se você avança mais um pouco, atravessa o Oceano Índico, vai dar na Austrália, que é um continente praticamente inteiro deserto, né? Temos aqui a oeste o deserto mais seco do mundo, que é o Atacama, mas, curiosamente, o único lugar do planeta que deveria ser deserto e não é o centro-sul do Brasil, né? E por quê? Porque nós temos uma corrente, um rio aéreo, um rio voador, que vem da Amazônia e traz chuvas constantemente para cá. E não é à toa que o centro-sul do Brasil é a região economicamente mais pujante do país, em termos agrícolas, em termos industriais, até em termos de população, né, que tem maior quantidade de população. Então, isso mostra como a Amazônia influencia o resto do país com essa usina de serviços. Para ter uma ideia, o rio Amazonas, que é o rio com maior volume de água do planeta, ele despeja a cada 24 horas, ele despeja 17 ou 18 trilhões de litros de água no oceano, tá? Um volume enorme. Esse rio aéreo traz 20 trilhões por dia. Então, assim, ele é maior que o próprio rio Amazonas. Só isso já valeria qualquer justificativa para a gente ter uma política muito forte, como o próprio Raul falou, ter uma política de preservação e de desenvolvimento sustentável da Amazônia para que esses serviços pudessem ser preservados. Então, eu acho que as normas, né, eu trabalho aqui da ABNT a desenvolver normas técnicas, nós temos normas para manejo florestal já consolidadas, nós temos normas aí para a questão do uso do solo, também para a questão hídrica. E nós temos toda uma série de normas em conjunto com a ISO para captura de carbono, toda essa questão que hoje é prioritária no planeta. E nós estamos desenvolvendo agora um conjunto de normas, estamos discutindo para desenvolver normas para identificar, definir e valorar os serviços ecossistêmicos. Por quê? Porque isso vai ao encontro do que o Raul estava falando e todas as outras falas também. Porque quando você valorar os serviços ecossistêmicos, nós vamos poder criar um fluxo de green finance para as comunidades locais, trazendo primeiro riqueza para preservar o hectare de floresta. Tem que compensar economicamente no final do dia, trazer mais riqueza, manter essa floresta em pé, produzindo serviços ecossistêmicos, do que derrubá-la. E, para isso, a gente pode, inclusive, engajar socialmente a população local e eles serem os defensores e beneficiários desse fluxo. Então, esse conjunto, esse arcabouço regulatório de legislação e normalização acaba trazendo e possibilitando a criação desse ambiente de confiança para que isso possa ocorrer. Então, eu vejo isso como um esforço conjunto, mas dentro de uma estratégia geral, como o Raul falou, para a Amazônia, que o Brasil precisa ter, uma estratégia nacional. Obrigado, Nelson. Raul, você acredita que colocar a Amazônia dentro da importância que ela merece é uma decisão política ou envolve a sociedade brasileira como um todo, todos os players? Como que a gente fazer isso que o Nelson falou, né? Transformar a Amazônia num projeto nacional? Por onde a gente começa? Decisão política ou como a gente envolve a sociedade brasileira?
Vou te responder, mas antes eu quero contar um caos. Você sabe que nordestino, ainda mais pernambucano, sempre tem um caos para contar. Eu era presidente nacional do IBAMA e recebi um convite de um deputado federal, que eu já não lembro nomes, tem muito tempo, para ir fazer uma reunião, uma palestra em Manaus. Eu fui. Quando cheguei lá, eu percebi que eu tinha caído numa armadilha. O auditório era composto de prefeitos e deputados estaduais e o tema que eles queriam debater era o seguinte: o IBAMA tinha apreendido lá, na região, algo como 15, 20 mil metros cúbicos de madeira ilegalmente retirados da floresta. E eles queriam nada mais, nada menos que eu liberasse essas madeiras. O que, obviamente, é impossível. Aquilo estava devidamente, totalmente registrado enfim, as notificações, os autos, tudo feito. E eu, então, falei para eles o seguinte: eu disse, olha, eu libero a madeira e vou preso. Eu não acho que é um trade-off muito interessante. E aí a reunião foi ficando mais difícil, mais amarga, até que um prefeito se levantou e falou o seguinte: tudo bem, presidente, o senhor não vai liberar a madeira, mas meu povo não vai morrer de fome. Vai todo para o narcotráfico. Quando eu fui pegar o avião às 4 da manhã no aeroporto, 4h30 da manhã, bem, a volta, os jornais estavam saindo, estavam sendo disponibilizados lá. E um jornal muito influente na região, que é a Crítica de Manaus, trazia a seguinte manchete: IBAMA apoia narcotráfico, pelo fato de eu não ter liberado a madeira. Mas daí a gente extrai uma conclusão extremamente importante, que é o seguinte: é evidente que o que o prefeito está falando é um absurdo, não cabe discussão sobre isso, como também é absurdo liberar uma madeira apreendida por ter sido retirada ilegalmente. Mas o que ele está dizendo, essencialmente, é o seguinte: meu povo é pobre, precisa sobreviver, precisa ter alternativa, tá certo? Então, isso que o Túlio falou, que a Mônica falou, e que eu assino embaixo, é que o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O que é isso? Vamos olhar, por exemplo, o que aconteceu no Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro, hoje, é um centro produtor, dentre outras coisas, de soja, e nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo. Mas como é que a gente chegou àquilo? A gente chegou àquilo com conhecimento, com tecnologia, que foi exatamente o híbrido desenvolvido pela Embrapa. Além disso, nós colocamos à disposição um mecanismo de financiamento de safra e tudo mais, que é tocado pelo Banco do Brasil. E as empresas, elas puderam, então, ter, digamos assim, uma taxa de retorno interna, taxa interna de retorno, ou seja, ela sabia que, a partir da sua capacidade de investimento, o uso da tecnologia e contando com o suporte do Estado, ela poderia calcular o seu retorno, portanto, ela tinha base para lançar o negócio. Né? A coisa é muito clara. Então, um projeto para a Amazônia, ela inclui as coisas semelhantes. Ela exige tecnologia, ela exige apoio, tá certo? De governo e de Estado, e ela exige o setor privado com capacidade de investir. Porém, aqui está um pouco o core da questão. Que investimento é esse? Esse tem que ser um investimento sustentável em serviços ambientais, em bioeconomia, tá certo? Que é exatamente a utilização e o conhecimento dos ciclos da natureza. Para você ter uma produção mais sustentável, é a questão do sequestro de carbono, que o Brasil precisa organizar isso, o mundo inteiro está se organizando. Então, essas coisas, elas são centrais. Por enquanto que inexistir isso, nós vamos continuar nesse ciclo pobreza e crime, tá certo? Crime do desmatamento, crime da mineração ilegal, o crime do tráfico de drogas. A bacia amazônica, como aqui já foi dito, muito bem dito, pelo que me antecedeu, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, mas ela é uma bacia de penetração, ou seja, ela vem dos Andes, ela vem lá de fora e ela cruza todo o nosso território até que deságua. Então, essas são as vias de transporte do tráfico, por exemplo, que você tem, né? Então, se a gente quer, de fato, mudar essa história, não adianta só ficar em comando e controle, só destruindo balsa de garimpeiro, só prendendo gente que está invadindo em terras indígenas, porque isso é um ciclo que não vai ser, digamos assim, contido. É mais ou menos como você tem nas favelas do Rio de Janeiro. Se você tira um ou outro traficante, 2 ou 3 surgem no lugar. E surgem de onde? Da pobreza, da miséria, da alternativa.
a inexistência de alternativas. Então, esse enorme potencial, esse imenso potencial, nós podemos ser líderes no mundo, e o mundo está pedindo isso, sobretudo depois da guerra da Ucrânia com a Rússia, o mundo está pedindo isso. Está muito claro que isso está sendo colocado. E a Amazônia é o locus disso. Por isso, nós estamos fazendo essa conferência em agosto, e eu aproveito para fazer um convite a todos, né, que estão aqui, muitos mais, para que a gente possa lá discutir efetivamente essas questões. Como utilizar tecnologia, como utilizar conhecimento, como trazer o setor privado, sabendo que você não pode replicar, não é, a indústria ou até serviços, como você faz no restante do país, porque ali você tem uma floresta, um bioma extremamente frágil, tá certo? E que não se adequa a certas atividades. Mas muitas outras atividades do futuro, mas também do presente, sejamos claros, elas são passíveis de serem desenvolvidas na Amazônia. É isso. Obrigado. Mônica, pensando nessa questão de um projeto para a Amazônia, né? Como é que você acha que a expectativa da COP30 ser realizada na Amazônia, você acha que isso de alguma forma pode colaborar, pode contribuir para a gente poder agilizar esse projeto? Como é que você vê, você que mora na Alemanha, mas que é brasileira, essa expectativa de ter uma COP30 aqui na Amazônia? Eu achei uma ideia sensacional, Wagner, sensacional. Meus olhos brilharam quando eu ouvi isso, foi música para os meus ouvidos. E eu queria aproveitar e te parabenizar, né, pela escolha das pessoas que estão aqui conosco. Realmente foi de um conteúdo sensacional. E estudando sobre o tema, né, eu não sou uma especialista na Amazônia, sobre a Amazônia, e sou especialista em hidrogênio e também energia renovável, mas o que eu tenho lido e observado é que existem muitas iniciativas em prol da Amazônia, de diversos setores, diversas associações, existem muitas soluções, existem muitos planos, existem muitas ideias. O que eu acho que precisa é unir tudo isso, né? Porque eu vejo que são iniciativas isoladas, né? Como se todo mundo fosse bater em portas diferentes. E eu até me pergunto, será que não seria, e aqui foi dito, né, que é necessária a presença do Estado para unificar todos esses planos, todas essas ideias e colocar em prática, né? Então, será que não seria bom, talvez, criar um Ministério da Amazônia? Eu não sei, ou criar um pacto amazônico que possa ser aplicado em todos os setores da economia, com benefícios de crédito de carbono. Quer dizer, a questão da criminalidade, ela tem que ser tratada pela polícia. Eu acho que isso todo mundo aqui concorda, né? Mas e os 99%, né, que não são criminosos? Como você vai tratá-los? Será que é justo eles receberem essa imagem de que estão destruindo a Amazônia, né? A mineração, claro que a mineração ela é vulnerável, mas eu acredito na mineração sustentável, eu acredito no poder das mineradoras para ajudar as comunidades, né? A capacitar as comunidades, a gerar emprego, a proteger a região. A mesma coisa para o agronegócio, eu acredito no agronegócio sustentável. Então, assim, eu acho que o que não pode ficar continuar com atitudes isoladas, né, com atividades isoladas. Então, existem muitos casos de sucesso absoluto, tanto na área da energia, quanto na área do agronegócio, também na área de mineração, em todas as áreas existem casos de sucesso, mas eles não estão conseguindo ter voz, né? É uma voz baixa. Ele precisa ter uma voz, precisa amplificar a voz dessas iniciativas e fazer com que esses 99% eles sejam realmente reconhecidos e eles consigam mais apoio, né? Apoio no sentido de não vamos penalizar esses 99% que não estão desmatando, mas vamos beneficiar, ou seja, incentivar, motivar, premiá-los, né? Porque eles podem ajudar a combater
aqueles 1% ou X% que estão na criminalidade. Então, eu acho que tem que inverter, né? A visibilidade da mídia, ela tem que mudar o farol, né? Mudar a lanterna de lugar. Ela está apontando a lanterna para a criminalidade, eu acho muito importante apontar essa lanterna para descobrir, né, todos esses casos, mas eu acho também que tem que dirigir a lanterna para os casos de sucesso e ver como eles podem ser replicados, né, numa iniciativa aí conjunta. Então, eu vejo com muito bons olhos a COP da Amazônia. Eu acho que isso pode ajudar a unificar, mas eu acho que a gente não deve esperar tanto, né? Eu acho que a gente deve começar hoje, né? Tem que se criar um órgão. Eu acho que essa união dos governadores da Amazônia Legal eu vejo também muito positivo. Eu acho que tem que se criar uma entidade nacional, não sei se é ministério ou o que seja, para dar força a essas instituições que já trabalham em favor da região. Obrigado. Raul, pois não? Só, que, na verdade, você me fez a pergunta se essa questão do desenvolvimento sustentável é uma questão política. É essencialmente política. E eu lembro aqui que eu falei que a Amazônia, com todas as suas macro dimensões, era um vazio político. E é. Eu faço, por exemplo, uma pergunta aos que aqui estão, que são muitíssimo bem informados, me dê 3 nomes de lideranças nacionais da Amazônia. Eu só peço 3 nomes, nacionais, não setoriais ou regionais ou acadêmicas. 3. Nós não temos. Quem de nós aqui é amazônica? Nós estamos falando sobre a Amazônia. Se fala infinitamente mais sobre a Amazônia do que da Amazônia. Qual é a nossa capacidade de ouvir isso? Isso não significa nenhuma crítica a quem está aqui, muito pelo contrário, tá certo? Mas, na verdade, como dizia Gilberto Freire, nós somos um país que vive de costas para o nosso próprio território, como caranguejos arranhando o litoral. Essa é a nossa situação. Então, uma das grandes dificuldades é que, por exemplo, eu passei pelo Congresso Nacional e a bancada da Amazônia, ela é uma bancada restrita, tá certo? E com uma representatividade que, tudo bem, ela existe, legitimidade, mas ela não se espraia nacionalmente. Me diga um parlamentar, um senador, um deputado federal que tem um âmbito nacional de reconhecimento e representação. Me dê um só. Então, este é um problema. E ele é muito impactado pelo fato de que, para o mundo, hoje, tá certo? Mas ontem também, a Amazônia é absolutamente central. E isso leva a um conflito, por exemplo, que nós temos e nós criamos, eu, o general Etcoin, criamos um think tank chamado Soberania e Clima, por conta disso. Quer dizer, por exemplo, os militares preocupados com a defesa nacional, eles entendem que essa preocupação, né, de países estrangeiros, junto com ONGs, com a Amazônia, é algo que tem a ver com um ataque à nossa soberania, tá certo? E nós procuramos exatamente estabelecer um diálogo, porque soberania é, sobretudo, território e controle do território. Uma nação, a sua certidão de nascimento é quando ela diz: eu sou soberana, ou seja, eu não reconheço nenhum poder acima, nenhum poder abaixo. Isso é soberania. Só que o clima, a questão ambiental, não tem isso de território, não tem limite, não tem bioma, não tem parede, não respeita a soberania. Ele atinge a todos. E nós não temos uma coordenação global. Preste atenção que o governo Biden, quando assume, ele baixa uma ordem executiva colocando embaixo da defesa e segurança pública a questão climática, o que é uma transição, para mim, perigosa do plano diplomático para o plano da securitização disso tudo, não é? O que só acelera, muitas vezes, esse conflito. Mas, voltando ao ponto inicial, nós temos esse nó. Por quê? Porque o que chega, por exemplo, nessa grande caixa de ressonância que é o Congresso Nacional, são as nossas demandas urbanas, metropolitanas, litorâneas, se você quiser, embora, evidentemente, o agro, pela sua pujança, por exemplo, tenha uma grande capacidade de negociar as suas agendas. Mas a verdade é, a Amazônia é um vazio em termos de poder, né? Seja pelo PIB que a gente falou, seja pela população, tá certo? Seja pela sua própria pobreza e da representação. Então, esses são alguns nós que nós temos que focar para poder desenvolver o que nós estamos propondo aqui. É isso. Mas a questão é política. A questão passa pela política indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente.
você traz uma coisa agora eu me dei conta, para usar uma expressão muito atual, que nós estamos um pouco fora deste lugar de fala, né? Nós 5 aqui. Tem toda a razão nisso, é uma distorção incrível. Muito bem, eu vou passar, como o Nelson levantou a mão primeiro, eu vou passar primeiro para o Nelson, depois eu passo para o Túlio, por ordem. Passa para o Túlio, que ele tem atividade lá. Depois Túlio, eu queria fazer uma colocação também para você dar uma emendada aqui na sua fala, tá? A sociedade se organiza quando também existe ausência de poder, né? Então, eu também queria que você nos dissesse se você enxerga algum movimento independente do Estado que esteja, de alguma forma, que a própria sociedade Amazônia esteja se organizando de alguma forma para poder resolver todos esses conflitos, né? Nem que seja numa escala muito mini. Como é que você enxerga isso, já emendando na sua fala? Obrigado. Eu queria também, se você me permitir, emendar um pouquinho também na fala da Mônica. Mas eu queria voltar aqui, talvez respondendo um pouco a provocação do Raul. Sim, a região amazônica carece de lideranças, e aí vai uma opinião pessoal minha. Vi o governador Helder, nesses últimos anos, assumindo um papel de protagonismo interessante, inclusive relacionado às questões ambientais, liderando governadores da região e também, por exemplo, indo para a COP com uma participação efetiva. E claro que a conjuntura do país acabou que favoreceu também esse tipo de atuação, né? Mas eu não queria deixar de fazer essa observação sem qualquer, como é que fala, questão político-partidária aqui, mas eu acho importante também, quando a gente vê alguém que, de fato, tenta escalar alguns degraus, a gente também lembrar. Em relação à sociedade se organizar, com certeza. Então, a gente tem por toda a Amazônia, desde uma escala micro, as associações e sindicatos de trabalhadores, de empresários locais, as várias, vamos chamar assim, de organizações que congregam povos indígenas, povos extrativistas. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou fazer isso, porque com certeza vou incorrer no erro de deixar algo importante de fora, mas vou citar, por exemplo, o Fórum Amazônia Sustentável, que é uma iniciativa que tenta, de alguma maneira, congregar todos eles, né? E, de alguma maneira, orquestrar uma ação conjunta, né? Claro que a ação coletiva, local ou mesmo estadual, ela tem a sua importância, inclusive para influenciar de maneira positiva as políticas públicas. Elas são muito importantes, né? Mas ainda assim não vejo que são suficientes, né? Eu acho que elas são super importantes, mas não são suficientes. Elas são necessárias. E emendando um pouco na fala da Mônica, que falou a gente precisa focar a lanterna, né? Agregando já a questão da bioeconomia, que o Raul muito bem colocou, né? Bioeconomia, economia circular. Eu acho que o nosso farolzinho também para um futuro próximo aí, a gente também tem que olhar para a integração da agricultura familiar e das comunidades nas cadeias produtivas competitivas, que isso dá uma segurança de longo prazo, e quando você tem uma distribuição de renda que vai direto lá para a base, além dos produtores envolvidos nas cadeias, né? E eu estou falando do agronegócio, mas também o mesmo conceito vale, o mesmo princípio vale para outros setores, você tem localmente o desenvolvimento da economia, né? Porque a hora que o produtor ele tem renda, ele demanda um serviço de um salão de beleza, ele demanda uma loja local, ele compra um veículo, uma moto, um carro, aí já vai demandar uma borracharia, um mecânico. Então, você cria uma microeconomia localizada que é muito importante para o desenvolvimento da região. Além dessa questão da integração da agricultura familiar e das comunidades, a gente tem um espaço gigantesco que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade e uma necessidade
Na região do Arco do Desmatamento, principalmente, pensando lá no estado do Pará, na parte mais leste do estado, a gente tem milhões de hectares de déficit de reserva legal. Né? A gente tem, pela legislação atual, no mínimo 50% de reserva legal obrigatório, em algumas situações até 80%, para áreas já desmatadas, né? Se for para uma área nova, é 80%, não tem discussão. E isso faz com que, para cumprir com o Código Florestal atualmente, há uma gama muito grande de serviços a serem feitos. Então, e essas florestas que precisam ser recuperadas, elas têm um potencial, além do própria matéria-prima florestal, né, porque daqui 30, 50, 60 anos vão ser árvores com toras que vão poder ser cortadas, processadas, né, no manejo sustentável, ao crescerem, estão sequestrando carbono. Né? E aí tem uma cadeia de sementes envolvida, tem uma cadeia de óleos locais envolvida, então, assim, a recuperação ambiental é uma recuperação ambiental com ganho econômico. Né? E, por último, eu sei que a gente tem até alguns projetos de lei em trâmite, e aí eu já quero deixar um gancho para o Nelson, se ele quiser chutar essa bola, é o desenvolvimento do pagamento pelos serviços ambientais, né? Que a BNT agora está se debruçando nisso para regulamentar e normalizar esses procedimentos, mas é algo fundamental, porque haverão casos em que, de fato, o que a gente espera é preservação. E por conta de fatores como isolamento, fatores como o próprio ecossistema envolvido, talvez a gente não tenha uma produção que seja suficiente para dar uma qualidade de vida adequada para aquela população que está lá. Né? E nesse sentido, você ter o pagamento por serviços ambientais, além de ser algo necessário, é algo muito justo. Né? Então, se a gente tem toda uma parte do Brasil que talvez fosse deserto, se não existisse a Amazônia, é justo que todo mundo contribua com isso. Né? Então, por hora é isso aí, vamos ver o que o Nelson vai, vai comentar. Que você citou isso. Toca a bola, Nelson. Excelente. Se não me engano, é o projeto de lei 14.119, né? Que promove aí um plano nacional para pagamento de serviços ambientais. E realmente isso é super importante. Isso mostra também, de novo, essa junção. A lei estabelece o que precisa ser feito, e as normas vão complementar, dizendo como a gente vai medir, como vamos gerar indicadores, como vamos poder ligar isso com finanças sustentáveis, né? E trazer esse fluxo de recursos para realmente valorar a captura de carbono, os recursos hídricos e biodiversidade que estão ali contidos. Pegando um pouco na fala de todos vocês, eu acho que o que precisamos... Eu acho interessante até que a gente não tenha lugar de fala, viu, Wagner? Então, primeiro, queria parabenizar a BW por trazer esse tema aqui e fazer com que a gente pare de ficar de costas, né? Como disse o Raul, olhando só para o Oceano Atlântico, e a gente se volte, né, para o interior do Brasil, mesmo que a gente não seja de lá. Eu não sou, eu reconheço. Mas é importante porque isso me fez pensar mais sobre o tema e como a gente pode... Porque isso, de novo, a gente tem que ver a Amazônia dentro de um contexto totalmente integrado. E tudo sempre começa por termos uma estratégia. Então, precisamos compor um plano estratégico nacional para a Amazônia e que, claro, possivelmente, assim, precisa ter vontade política, precisa ter um envolvimento de governos, etc., mas, mais do que tudo, e isso eu aprendo muito com a normalização, precisa ter o envolvimento de toda a sociedade, de todas as partes interessadas, né, dos diferentes atores, porque isso vai permitir que todas as vozes sejam ouvidas e a gente consiga trazer o quadro mais representativo, mais legítimo possível. Então, começando com a estratégia, nós poderemos depois já traçar planos de ação para trazer essa ocupação da soberania, como foi falado. Porque se nós não liderarmos isso, seremos liderados, porque hoje estamos lidando com questões globais, não são mais restritas às nossas fronteiras, como clima, como carbono, como água, né? Isso são ativos hoje globais. Só dando um exemplo, né? Por exemplo, na questão do carbono, a floresta em si já é um estoque de carbono, como falou o Túlio.
Então, hoje o Brasil, por exemplo, nós temos até, do ponto de vista energético, uma situação muito confortável, porque nós emitimos muito pouco, né, devido à nossa matriz elétrica, etc. Porém, nossas emissões, acho que 75% delas, se não me engano, são oriundas do desmatamento. Então, olha só, a gente está matando 2 vezes aqui, né? A gente está dando 2 tiros no pé, porque a gente está matando o nosso ativo, a nossa usina, a gente está entrando na usina e pondo fogo, né, na nossa fábrica de serviços ambientais, e a gente está jogando esse carbono todo na atmosfera. E pior, 3 vezes, porque essa árvore que a gente está tirando, ela estaria absorvendo continuamente carbono. Então, a gente está dando 3 tiros no pé. Então, realmente, isso precisa ser valorado e trazido, e esse fluxo funcionar. Outra ideia, por exemplo, que foi citada da Embrapa, não é? A agricultura brasileira não estaria no patamar que está sem uma Embrapa. A indústria nacional não estaria onde está sem um Senai, por exemplo, que é responsável pela base do desenvolvimento, criação, formação, etc., de tecnologia e de pessoas. Por exemplo, um grande ativo da Amazônia são possíveis fármacos, princípios ativos. A gente podia ter uma Embrafármacos, sabe? Uma iniciativa, por exemplo, de biotecnologia, utilizando as tecnologias mais desenvolvidas do mundo para identificar, selecionar, patentear e licenciar. A sociedade amazônica e o Brasil ganhariam licenciando um patrimônio tecnológico. Não precisaria nem ter a fábrica, porque o grande valor está na propriedade intelectual. Né? Muito provavelmente cura de diversas doenças estão ali. Né? Basta nós... E, inclusive, o conhecimento dela está onde? Nas comunidades tradicionais. Porque o curandeiro, eles sabem como usar, qual a erva usar, qual o animal usar efetivamente. Então, se a gente usar com inteligência esses recursos, com tecnologia, com uma nova visão, utilizando as energias renováveis, como a Mônica colocou, usando o manejo, como colocado pelo Túlio, né, um novo modelo de manejo, e um projeto político integrado com a sociedade, como citou o Raul, nós exerceremos a nossa soberania sobre esse território, sobre essa população, trazendo riqueza, gerando valor e gerando legalidade e padronização em conjunto. Ou seja, aí a nossa contribuição da BNT pode ser também dada com a padronização. Mas nós precisamos agir em conjunto, todo o Brasil. Muito bem. Queria propor uma última rodada aqui para a gente encerrar. Existe uma teoria que está sendo bastante explorada ultimamente, que, na verdade, a Amazônia não é uma floresta, ela é um jardim. E é um jardim decorrente do trabalho milenar de sociedades de povos humanos. E, de uma certa forma, nós estamos herdando, né? A nossa contemporaneidade está herdando esse jardim. Eu queria que a nossa última fala, de certa maneira, repercutisse um pouco essa responsabilidade, né, diante de algo que parte foi doado pela natureza, mas parte foi construído por mãos humanas durante milênios, né? E a responsabilidade diante dessa visão maior ainda, né, de entregar isso para gerações futuras, né? Eu vou começar pelo Raul, que levantou a mão. Essa última rodada, por favor, Raul. Eu agradeço me dar a precedência, porque ela deveria caber à Mônica, mas é que eu tenho que sair. Eu já estou na minha segunda call, vou para a terceira call daqui a pouco. Então, deixá-los com essa conversa tão rica e que tem possibilitado tanta aprendizagem com gente tão generosa, né? E, ao mesmo tempo, capacitada, é uma perda, mas, enfim, eu tenho que seguir. Eu quero dizer 2 coisas. A primeira delas é o seguinte: se tu tens um filho biológico, como é que ele se torna seu filho, de certa forma, existencialmente, né? É você cuidar dele. É você cuidar dele. É você dar educação, você garantir saúde, educação, quer dizer, e inclusive socializar essa criança. Não faça isso, veja aquilo, meu filho, e amor, né? Também. Um pouco com a Amazônia, respondendo à sua questão, né?
Ou seja, não basta a gente ser declaratório e corretamente e dizer a soberania da Amazônia é nossa, a soberania, a tutela, sim, ela é nossa, mas assim como os filhos, né, isso não nos faz, tá certo? Ser responsáveis, né? Então, essa dádiva que você falou, que a providência nos atribuiu, né, essa bênção, que realmente é o grande ativo que hoje o Brasil tem para ser líder mundial. O mundo está fazendo essa transição, tá certo? E nós podemos liderar essa transição. Seguramente nós não somos líderes em termos de poder econômico, em poder militar, por exemplo, não é? Mas nós temos tudo para ser líder nesse futuro da humanidade. E não apenas, mas essencialmente passa pelo destino que nós vamos dar, exercendo a nossa responsabilidade com a soberania que nós temos, não é? Com a Amazônia. Então, é isso que, enfim, tentando responder a sua pergunta. Isso passa também, por exemplo, por recuperar a organização do Tratado dos Países Amazônicos, tá certo? Ou seja, você precisa recuperar isso. A Amazônia não somos só nós. A Amazônia está em 9 países. Nós temos a maior parte, sem a menor sombra de dúvida, mas passa pelo exercício diplomático, passa pelo exercício de Estado, tá certo? E passa efetivamente também pela sociedade, pelo âmbito do setor privado, pelo âmbito da tecnologia, tá certo? E, óbvio, da cooperação internacional. Por que manter o fundo Amazônia fechado? É um crime que nós cometemos contra nós mesmos, contra nós próprios, tá certo? E a outra coisa é a missão de preservar essa floresta e a sua população, que é também, de novo, uma enorme dádiva que nós temos, cultural, em termos de biológico, enfim, não quero me estender, mas era isso que eu tinha a dizer, e deixar um abraço a todos que participaram disso aqui e me colocar à disposição, às vezes outras que eu possa poder aprender, conversando, dialogando com os que aqui estão e os que estão nos ouvindo também, para quem eu deixo um abraço. É isso. Obrigado, Raul. Nós agradecemos você tratar de um tema que começa de uma maneira hard, que é a mineração, mas você tratou ele de uma forma o assunto de uma forma tão carinhosa e tão humanizada que enriqueceu demais aqui a nossa conversa. Nós estávamos aqui para falar sobre tecnologias e eu acho que nós caminhamos para um lugar muito melhor, porque nós humanizamos a nossa prosa e nós a tratamos de uma forma carinhosa. Eu entendo essa metáfora do filho como uma forma muito bonita da gente encerrar essa conversa, ainda mais no mês desse como o mês do Natal. Então, muito obrigado e eu espero que a gente possa contar de novo com você aqui. Foi muito rico essa nossa conversa. Muito obrigado. Me permite concluir de uma frase de um brasileiro que já não está entre nós, mas que eu tenho uma profunda admiração. Não? Dom Helder Câmara dizia o seguinte: quanto mais escura é a noite, mais carrega em si a madrugada. É isso. Grande abraço para todos. Um abraço, Raul. E vamos seguindo por aqui. Queria passar a bola para a Mônica, para a gente poder ir encerrando aqui o nosso encontro dentro dessa perspectiva, né? Esse patrimônio que não é só florestal, que não é só ambiental, é humano, é cultural, e lembrando dessa possibilidade imensa de que, na verdade, a Amazônia não seja uma floresta, seja um jardim, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, não é, Mônica? Com certeza, Wagner. Eu fiquei muito emocionada com a fala do Túlio, a fala do Nelson, a fala do Raul. Eu acho que o brasileiro ele não conhece a Amazônia, né? Isso dá para perceber que só poucos, ou pelo menos poucos brasileiros somente conhecem a Amazônia. E esses que conhecem, eles não conseguem, né, ter voz ou ampliar essa voz. Então, eu acho que eu gostaria de novo, né, de parabenizar a BW, parabenizar você por esse BW Talks, e gostaria até de fazer dar uma sugestão, que seria ampliar esse BW, né, fazer um BW Amazônia, e inclusive convidar cases de sucesso na Amazônia, convidar associações, convidar a indústria da Amazônia,
convidar as comunidades, porque me chamou muita atenção uma reportagem que eu vi sobre um bairro em Manaus, as casas que ficam sobre o rio, né, onde as pessoas, quando o rio sobe, elas têm que transitar por aquelas pontes, aquelas madeiras improvisadas, e uma moça, na verdade, o tema dessa reportagem era a quantidade de plásticos que chegava até essa comunidade pelas águas, né? E essa moça, ela falou o seguinte: olha, eu sei que isso aqui é uma coisa ruim, eu acho que a gente deve fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Então, assim, eu acho que ela estava aflita, né? Os residentes aflita com aquele resíduo, aquela quantidade imensa que chega a invadir a casa dela. Ela queria fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente, né? Então, assim, eu acho que falta informação, disseminar as tecnologias, disseminar as soluções. Eu acho que a BW tem um papel muito importante nisso, né? E você já começou com esse trabalho. Então, eu acho que essa é a primeira, mas não deve ser a última, deve ser a primeira de uma série semanal, se possível, porque a questão é urgente. Eu acho que na próxima COP, que eu tenho certeza que vai acontecer na Amazônia, ela não deve ser um evento para começar a agir, e sim para mostrar o que nós fizemos a partir dessa COP que foi realizada esse ano no Egito. Então, assim, tudo que foi feito, né? Porque são soluções são medidas urgentes para recuperar aquilo que foi destruído e para evitar que seja destruído maior número de florestas e territórios, né? É um tesouro que precisa ser conhecido, né? Então, eu acho que a BW tem aí um papel importante em transmitir esse conhecimento, trazer mais especialistas como esses de hoje e trazer as pessoas para falar, dar voz às pessoas que querem falar, que querem dar ideias. Obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Você sabe que este nosso encontro ele é fruto de uma insistência muito positiva da sua parte. Você que, a todo momento, dizia que o movimento BW estava maduro para trazer essa discussão, né? Nós esperamos 4 anos consolidando os nossos relacionamentos, criando musculatura. Por quê? Porque, de fato, é talvez o tema mais importante, mais emergente de todos. Muito obrigado, Mônica. Bom, Túlio, eu passo a bola para você e já fazendo uma provocação, se você topa nos auxiliar, como disse a Mônica, em construir outros encontros como esse, talvez mais segmentados, né? Para a gente ter essa discussão registrada, para a gente trazer vozes para cá. Enfim, eu queria que você fizesse a sua consideração e já me dissesse se topa nos ajudar nesse desafio. Tá joia. Wagner, claro, topo sim. Então, até agradecer a Mônica, eu não sabia que ela que tinha sido a mentora intelectual e a provocadora desse nosso encontro, que está sendo muito bacana. Sim, estamos à disposição, que a gente puder ajudar aqui, vamos fazer com muita satisfação. A responsabilidade enquanto país, né, enquanto nação brasileira, de cuidar da Amazônia, ela é uma responsabilidade muito bonita. E nós temos que, enquanto sociedade, buscarmos as soluções de política pública que, de fato, direcionem a atividade econômica e a sociedade para o desenvolvimento sustentável que a gente quer, né? Por isso, eu acabo voltando um pouco naquela história, né, de ter um ambiente institucional, que eu tinha falado que precisa ser seguro, estável, mas ele também precisa ser um ambiente que promova, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós, lá na Agropalma, já estamos há algum tempo estudando formas de usar resíduo para gerar energia elétrica, que vai muito além do nosso consumo e a gente precisa colocar para a rede, como, por exemplo, a indústria sucroalcooleira faz no estado de São Paulo. Se a gente não tiver um ambiente regulatório e uma infraestrutura mínima que permita isso,
o resíduo está lá, a biomassa está lá, tem oportunidade, tem carência de energia, como a Mônica colocou, e às vezes falta uma lei que permita a gente colocar, vamos dizer assim, o nosso plug na rede para poder fazer essa geração. Esse é um exemplo dentre vários que a gente poderia falar aqui. Então, de fato, a gente tem que pensar em construir as políticas públicas que vão promover esse desenvolvimento sustentável. E lembra que você me perguntou, mas e qual que é o papel das organizações quando o Estado está um pouco ausente, a sociedade se organiza, não se organiza, atua ou não atua? Sim, nesse sentido se organiza, e o que não falta é proposta boa para ser debatida e implementada. Ótimo. Eu acho que a gente pode, inclusive, ter isso talvez como um vetor transversal desses nossos eventos futuros, né? Criar uma caixa de repercussão dessas boas iniciativas inspiradoras, até para usar uma metáfora que você e a Mônica utilizaram, que é jogar o farol para cima daquilo que constrói positivamente, né? Muito obrigado, Túlio. Conto com Posso você. dar só mais uma ideia para a próxima? Claro, fique à vontade. Numa próxima, às vezes, ao invés de ter um Túlio, poderia ter, por exemplo, um representante de uma associação de agricultores familiares, o diretor de alguma ONG atuante na Amazônia, mesmo de alguma associação de empresários locais, para também pegar a visão deles que moram lá e nasceram lá, enfim, do que eles entendem que seria adequado para o desenvolvimento da região onde eles vivem. É exatamente assim que eu tô já vislumbrando esses nossos Legal. pontos futuros, e para isso nós vamos precisar muito de você, porque você conhece, você está lá, e você tem, e eu acho que você tem a capacidade de unir esta visão que nós estamos tratando aqui com esta outra visão, né? E a gente criar um blend muito legal disso tudo. Muito bem, muito obrigado, Túlio. Nelson, Conta com a gente. agora contigo, eu quero voltar a essa questão, né, é incrível, né, que possa ser um jardim a Amazônia, ou seja, há uma tecnologia ancestral ali dentro, a gente enxerga alguma delas, mas esta outra, ela é tão sutil e tão bem construída, tão bem urdida, que estava invisível até agora para nós, né? E isso é de se respeitar acima de tudo, mas também é de se aprender com isso, né, Nelson? Olha, que bom que você levantou isso, porque se a gente for chamar de jardim, é um jardim do Éden, né, a Amazônia. E ela foi também semeada, cultivada por povos ancestrais. A gente tem registros arqueológicos de mais de 11 mil anos atrás na Amazônia, e de uma intensidade populacional muito maior do que a gente imagina. Na verdade, o decréscimo populacional foi após a chegada aqui nossa, né, dos europeus, enfim, que nós devastamos, né, populações inteiras. Foi um genocídio terrível. Mas ancestralmente, nós tínhamos assim, milhões e milhões de pessoas vivendo lá. E realmente é um jardim plantado por pessoas e pelo próprio ecossistema, pelos próprios animais, enfim, tudo, porque as pessoas estavam integradas nesse ecossistema e nesse bioma. Elas faziam parte, elas não são donas do bioma, nós não somos donos do bioma, nós estamos contidos nele. Nós precisamos voltar a ter essa consciência de que nós somos parte, nós não somos donos, né? Então, nós realmente, eu acho que temos uma responsabilidade enorme, eu acho que as políticas públicas poderão ser criadas, nós temos condições de trazer a sociedade junto, como foi colocado, né, com todas essas partes interessadas, e eu acho que o BW, o que você está fazendo é sensacional, porque o poder hoje em dia não é o poder das armas, nem acho que seja o poder econômico, mas é o soft power, é o poder do conhecimento e do propósito. E vocês da BW, Wagner, estão trazendo propósito e conhecimento aqui conjuntamente. E propósito e conhecimento e vontade é que constrói. Tá? Então, a minha proposta, inclusive, para o BW, para nós aqui, após essas nossas discussões, nós começarmos a construir um manifesto, um documento,
sintetizando as ideias, que vai ser um manifesto pela estratégia sustentável da Amazônia brasileira, né? Que vai se tornar, depois, um modelo para o mundo inteiro, porque vai servir para Gana, para o Senegal, para o Congo, sabe? Para a Indonésia, sabe? O mundo inteiro precisa disso, e o Brasil pode liderar, nós podemos liderar. Nós somos muito respeitados lá fora. Nós, brasileiros, temos qualidades imensas. Quando nós trazemos conhecimento e propósito, o pessoal para nos ouvir. Eu estou indo para Gana, daqui a uma semana, da consultoria para a ABNT de lá. Então, um modelo nosso aqui, a gente pode transplantar positivamente para outros países. Para quê? Para que a gente possa dar conta dos grandes desafios globais, que não são só nossos, não são só aqui da cidade de São Paulo, só da Amazônia brasileira, mas são dos países vizinhos, são do globo inteiro. Então, o trabalho que vocês fazem, Wagner, é sensacional. Vocês juntam propósito, conhecimento e vontade, que são os 3 ingredientes para a gente mudar o mundo. Então, obrigado. Eu que agradeço, Nelson. E só para não me furtar de colocar uma frase aqui, pode ser que nós não tenhamos a crítica das armas, mas nós temos a arma da crítica. Perfeito, exatamente. Nós que temos a é arma aqui. Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo nesse encontro aqui. E Vamos mais uma, para a gente encerrar. Não é o conhecimento que transforma o mundo. O conhecimento transforma as pessoas. E elas transformam o mundo. Somos nós. E essa iniciativa de vocês, juntando pessoas, a gente precisa juntar as pessoas. O Estado é uma entidade assim, mítica, né? Mas o Estado não faz nada sem as pessoas. Eu acredito muito, como a própria normalização faz, a gente trabalha com a sociedade. Esse movimento bottom-up, né? De baixo para cima, engajando todo mundo. Mas o que alinha isso? Propósito, estratégia, né? O conhecimento e a vontade. Isso é que traz o alinhamento, e vocês estão trazendo. Mônica, foi um prazer conhecer. Túlio, foi um grande prazer ouvir tuas ideias. Estamos juntos. Juntos aí. Obrigado. Muito obrigado. E dessa forma emocionante a gente encerra o Movimento BW em 2022. Esse é o nosso último evento. Então, aproveitar para desejar para todo mundo que nos segue, que está junto conosco, um excelente 2022, encerrando esse ano, né? Um Natal bacana, um fim de ano bacana, e dizer que em 2023 o Movimento BW está forte e firme. Nós vamos retomar os nossos encontros, nossos eventos, temos muitas pautas e, sem dúvida nenhuma, vamos colocar o Bioma Amazônio na frente dessa discussão e construir esse debate. Nós temos 3 anos até a COP30 para tirar o atraso. E vamos fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Até 2023, então. Bom ano. Obrigado a todos e a todas. Este especial BW é um oferecimento da Gripmaster.